a Europa inteira, a Europa vai parar. Vai parar. Só que o que o político fala? Ele fala o seguinte, que é a extrema-direita dominando. Que a extrema-direita está fazendo isso lá. Está fazendo esse movimento dos agricultores da Europa. Eles estão chamando de extrema-direita. Tudo o que acontece que o cara vai contra. O Milei foi considerado de extrema-direita também aqui. Sim. Pepa News falou lá direto que era extrema-direita, tal, o tempo inteiro. Não é isso? Não é isso? É assim, a narrativa ela vai para esse lado. O que não entra nessa conversa desses caras, desses que eles chamam de globalista, é tudo extrema-direita. Por que isso, professor? Olha que pergunta difícil. Complexa. É pergunta difícil. Não tem resposta. E na verdade, Emílio, a gente percebe que esses governos que estão tentando, como eu falei, né, fazer essas políticas mais sociais, enfim, eles vêm perdendo um pouco mais de apelo para esses governos mais nacionalistas. No caso da França, por exemplo, o Macron ele foi obrigado a meio que abrir mão dos princípios. Ele, por exemplo, para tentar barrar esses protestos que estão acontecendo na França agora, ele anunciou subsídios para os agricultores. Uma das coisas que eles estão reclamando é em relação ao preço dos combustíveis, que aumentou demais, o frete está muito mais caro e por aí vai. Repasse da União Europeia também vai ter que... Eles anteciparam um pouco o repasse e a promessa também que vai tentar evitar a entrada de produtos sem impostos no mercado francês. E aí, olha que interessante, né? O Macron, por exemplo, ele tem um discurso muito favorável ao Zelensky na guerra Rússia-Ucrânia. Qual seria um bom apelo? Vamos deixar entrar produtos ucranianos. Sim. A Ucrânia produz muito trigo, muitos cereais, muitos grãos. Será que os agricultores franceses gostariam disso? Vão deixar. Nem um pouco, né? Tem muita treta. Aliás, o Erdogan também, você não falou, desculpa, Albeta, mas a Turquia também. O Erdogan também tem discursos aí fortes e controversos, né? Sim, eu diria que nesse momento, assim, a Turquia, ela é um dos países que mais consegue se destacar no cenário geopolítico. Por quê? Porque ela meio que joga dos dois lados. Depende do tema que você está tratando, o Erdogan ele está mais do lado do Putin, mas a Turquia também faz parte da OTAN. Ao mesmo tempo, a Turquia fala que a Crimeia historicamente tem que pertencer à Ucrânia, mas também critica os Estados Unidos por não ter cedido ali os caças para a Turquia. Israel também, né? Se for pegar em relação a... Mas aí eu acho que o Erdogan, porque o Erdogan ele está com um discurso muito forte contra Israel. Nessas últimas eleições, ano passado, ele venceu um cara que ele era visto como mais pró-OTAN, pró-Ocidente, que era o Kılıçdaroğlu. Então, ele foi eleito com uma base muito mais religiosa, uma base muito mais conservadora, mas não conservador religioso, né? E ficar fazendo discurso contra Israel e a favor dessa aliança islâmica pega bem pro eleitorado do Erdogan. Mas eu duvido que se tiver algum tipo de conflito, algo do gênero, a Turquia vá participar. Mas ele ameaçou. Ameaçou, mas até aí, diferente do Irã, diferente da Síria, diferente do Hezbollah, que aí sim, realmente pegariam em armas, né? O cara que precisa do voto, ele fica nessa, né? Ele fica meio ali, patinando, morde, assopra. Bate né? com a ele direita fica e bate com a esquerda. Em cima do Moro. E aqui, hein? Nossa. Aqui no Brasil, hein? Que tá uma beleza, hein? Tá chovendo. Não tá o amor. Mano. Aqui tá só amor, né? Tá. O amor Gostoso. venceu. Como gostoso, né? Aqui não tem dívida. Aqui não tem dívida. Não tem problema o Tanto Brasil. que a gente Relacionamento E se lindo. der problema, você para a notícia no final. 6 e 10. Já era. 6 e Tanto é que a 10. gente tá ajudando outros países, porque a gente não tem problema, a gente manda dinheiro pra Argentina, ajuda a Venezuela. Isso, porque mas Aqui não tem problema. Não. Geopoliticamente falando, o Brasil, ele tá num momento bem interessante, assim. Tá num momento No- bom. no sentido Mas é assim- o PT que tá... Você não pode Tá esquecer tocando, né? disso. Quem tá tocando o barco é o PT. O maestro. Porque a gente está sendo bem quisto, tanto pelo Ocidente quanto pelos BRICS. A gente poderia aproveitar por exemplo, o Brasil nesse momento, ele está na liderança do G20. Em um momento em que a ONU está totalmente descredibilizada. O Brasil vem batendo na tecla há décadas sobre uma reforma do Conselho de Segurança da ONU. Queremos fazer parte, a Alemanha, o Japão, tudo tal. O melhor momento para falar isso é agora. E o Brasil poderia liderar esse movimento, né? Mas Poderia com os tá- BRICS, O Brasil condenou com China, Israel. Rússia, O Brasil condenou Israel. tem um genuíno falando para tirar as empresas. Se você pensa bem, professor, você que é bom de... De Matemática. Eu sou ruim. O que acontece? Hoje em dia, você tem aquela briga lá. Se o Trump entra, vai ficar aquela briga. Vai ficar aquela briga com a China. O Brasil poderia ser um dos produtores. aliado. Quem vai sair ganhando é o México, né? Sim. O México que sai ganhando. Porque você vê, o mundo tá meio zoado. Era uma oportunidade da gente Mas não é hora de ficar ganhar arrumando parada. briga. Guerra na Ucrânia, guerra no Oriente Médio.
Tem a China com aquele problema de Taiwan. Porra, o Brasil seria um momento, né, de... O que o Paulo mas Guedes é o PT que Mas tá o Paulo tomando Guedes já tinha falado para dançar com os chineses e com os americanos. Vai perder mais uma onda. E aí, professor? Toca o violino. Pra onde a gente vai? Então, por exemplo, assim, se a gente... Alinhamento econômico, a gente claramente está muito mais pró-BRICS. Eu acho que nesse momento o Brasil ele vai tentar convencer um pouco mais os países desenvolvidos, mas porque a gente está na liderança do G20, os membros do G7. Então, por exemplo, até acho que foi há 2 dias atrás, o Brasil falou, poxa, a gente está comemorando aqui 200 anos da relação entre Estados Unidos e Brasil. Convidou o Biden para fazer uma visita ao território brasileiro ainda no primeiro semestre. Mas acho que é muito mais uma tentativa de mostrar, olha, apesar de estar com os BRICS estarem se expandindo com a Arábia Saudita, Irã, Etiópia, Egito, Emirados Árabes, eu também quero ser aliado dos Estados Unidos. Até porque Estados Unidos, União Europeia, vão ser importantes para as pretensões brasileiras de ser mais importante nessa geopolítica internacional. Mas o Brasil, você viu que declarou, a China tem uma bandeira, uma única China, que fala assim, ó, Taiwan é China, o que é uma briga, inclusive com o Ocidente. E o Brasil, gratuitamente, sem ganhar nada, foi lá e apoiou a China. Ele vai com os comunas, com o Irã. Vocês viram ontem, pega o jornal de ontem, ó como é conversinha. O Brasil agora ele fez um acordo lá com... Que negócio de saiu tudo fertilizantes. Agora não é mais agrotóxico. Não é agrotóxico. Por quê? Defensores. Porque agora eles fecharam um acordo com eu acho que foi com a Bolívia. Com a Bolívia, fizeram um acordo com a Bolívia e agora não são mais agrotóxicos, são fertilizantes. Defensor agrícola. É o amor. São fertilizantes. Fizeram um acordo para dar. O Brasil foi hoje, 2 horas. Não é, mas tudo fertilizante. Tudo fertilizante.